Sejam bem-vindos para mais um episódio do Preparando para a Vida. Hoje o assunto é Missão Sem Fronteiras. Vamos falar dessa ação incrível que contempla o Protagonismo em Foco 2025 aí e mostra como as pequenas ações fazem a diferença no mundo. Roda a vinheta! E galera, para vocês que não acompanham o podcast, eu quero que vocês saibam que ele é apresentado pelo terceirinho até o terceirão, do ensino fundamental até o ensino médio, de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras. E pessoal, estou aqui no estúdio do Colégio Arnaldo e hoje eu trouxe um convidado muito especial que foi na missão comigo, o Walid. Muito prazer. Bom, mas pessoal, antes de começarmos a falar aqui, eu e o Walid, sobre a Missão Sem Fronteiras, vamos ver o que nossos alunos têm a falar sobre isso? Oi, meu nome é Larissa, do primeiro ano do ensino médio do Funcionários. E nessa missão eu conheci muitas pessoas, além da experiência do voluntariado e também de conhecer outras realidades, que foi muito interessante para mim. E eu acho que também foi muito interessante para todas as pessoas que participaram. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou da missão, muito obrigada, e também as pessoas que nos recepcionaram lá. Bom, eu acho muito importante ressaltar esse ponto da dupla realidade, né? Da realidade que a gente vive e a realidade que a gente enxerga, que a gente vive naquele meio durante a missão, que na Missão Sem Fronteiras a gente ficou 5 dias longe de casa, longe de pessoas que eram do nosso convívio e conheceu pessoas que, tipo assim, são de realidade diferente, são pessoas que pensam diferente e, tipo assim, conviver com elas. Eu falo de tantas pessoas que foram na missão, quanto pessoas que estão sendo impactadas pela missão, sabe? Então, o importante, o essencial da missão é isso. A gente conhecer essas pessoas e se envolver com elas, sabe? A gente trocar realidades, trocar experiências, que isso agrega muito à humanidade que a gente é. Não, realmente, e eu acho que a Missão Sem Fronteiras não é sobre um lugar, e sim sobre as pessoas que a gente convive, sobre as relações interpessoais que a gente vivencia lá naquele momento. Sim, eu concordo. E no contexto que a gente foi em Conselheiro Mato, um distrito diamantino, um lugar não bem conhecido, né? Mas a gente também passou por vários locais, como por exemplo Batatal, a gente conheceu também cachoeiras e tudo mais. A gente conheceu várias pessoas nesse caminho e tudo mais. O pessoal que a gente ficou lá é o pessoal de Sagrado Coração de Maria. É um colégio lá de Pará de Minas. É um pessoal muito bacana, inclusive. A gente fez bastante amizades, né? Eu queria falar muito sobre a dinâmica que o nosso professor, no caso, orientador da pastoral, Leonardo, ele usou com a gente, que também foi muito cultural, foi muito interessante a gente usar com as pessoas de lá em Diamantina, que foi uma ciranda. O que simboliza muito essa ciranda é sobre a igualdade, é sobre como todo mundo numa roda é igual, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem o mesmo coração, tem o mesmo, tipo assim, sabe, mesmo valor, porque nem a gente não é diferente, a gente não muda por quem a gente é, sabe? Todo mundo tem o mesmo valor, a gente tem nossas diferenças, claro, mas ninguém tem mais valor que ninguém, apesar de quaisquer classes sociais ou empecilhos sociais, né? Sim, e outra coisa são todas as atividades do nosso dia, elas foram distribuídas, a gente sempre estava vivendo com o pessoal lá de Conselheiro Mato, o pessoal lá de Batatal, a gente sempre estava fazendo as atividades todas juntas. Desde quando a gente acordava, a gente ia tomar café, a gente tomava café junto e era uma realidade muito boa, porque a gente estava perto de pessoas que a gente não conhece. Querendo ou não estar perto de pessoas que a gente não conhece, a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto para conhecer outra pessoa é uma atividade muito, 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 muito espontânea e muito legal. E adicionando aqui na sua fala, teve uma passagem muito interessante que falaram, que é a passagem que diz: aquele que não serve para servir, não serve para viver. A gente vive mais para servir o próximo, para ajudar o próximo, para estar lá pelo próximo. Isso é uma coisa que realmente
muda a gente. Quando a gente pensa em servir, a gente Sim. acaba sendo mais feliz do que pensar em ser servido. Servir é uma dinâmica muito maior. E quando a gente foi para Conselheiro Mata, nessa Missão Sem Fronteiras de 2025, a gente foi para servir. Só que quando a gente chegou para servir, a gente chegou lá com um colchonete, com roupas, toalha, escova de dente e voltou com uma bagagem que não cabia nem no meu coração. Uma bagagem extrema que a gente traz no pensamento, uma bagagem Exato. incrível. Que não dá pra deixar nada lá. Não dá pra deixar nada. O que a gente viveu lá é, tipo assim, algo que deve ser vivido nos próximos anos. Inclusive, convido, tipo, cada aluno pra viver os próximos anos naquela missão. Que, a de hoje passou, mas ano que vem, com certeza vai ser melhor. Porque o colégio vem sempre melhorando nessa missão. E eu sempre, tipo assim, a minha segunda missão. Nós dois fomos na última missão também, que foi em 2024, em São João da Chapada. Nesse ano também fomos escolher esse Conselheiro Mata, e próximo não sabemos, mas é uma honra, sabe? Essa missão traz pra gente bagagens que valem a pena, que valem um conhecimento, que valem, sabe? E inclusive, voltando ao ponto também de servir, eu tipo assim, particularmente eu acho a palavra servir muito forte, muito forte. Essa questão de humildade ser exercida no meio da prática de serviço, ela é forte porque, nossa, a gente às vezes é uma pessoa tão orgulhosa, tipo assim, uma pessoa que tão egoísta, às vezes umas coisas simples a gente deixa de servir, deixa de ser humilde, mas no final das contas que vale a pena ser egoísta, sabe? Sim. Tipo, se dá uma parte pro próximo e ver o próximo feliz, ainda mais se aquele próximo está muito necessitado daquele sorriso, que ele tá deficitário dessa felicidade, que ele tem tudo, tipo assim, tem coisas pra reclamar, mas mesmo assim não reclama, porque você tá entregando Sim. a sua parte. E entendeu? é o caso do pessoal lá de Conselheiro Mata, que sempre eles, tipo, não demonstravam ser pessoas que estavam necessitando, mesmo sendo pessoas que estavam necessitando. Eles pareciam ser aquelas pessoas que valorizam o que tem e com o que tem constrói o futuro. Bom, agora nós vamos para o Momento IA. O Momento IA é um momento onde a gente vai jogar algumas definições na internet e, de acordo com as definições na internet, nós vamos debater um pouco sobre o que nós pensamos sobre essas definições. Pesquisando sobre solidariedade, conseguimos a seguinte pesquisa. A solidariedade genuína, construída por meio de pequenas ações diárias, tem um poder transformador na vida das pessoas e da comunidade. Desde um sorriso até uma doação, cada gesto de empatia e generosidade contribui para um mundo mais humano e justo. Como praticar a solidariedade no dia a dia? Empatia e escuta. Ouvir com atenção e tentar entender a perspectiva do outro, demonstrando empatia e respeito. Ação simples. Oferecer ajuda, fazer compras para quem precisa, dar aulas gratuitas ou simplesmente ligar para alguém que está passando por dificuldades. Voluntariado. Participar de projetos e ações solidárias, seja em instituições de caridade ou em iniciativas comunitárias. Bom, de tudo que a IA trouxe pra gente, eu gostaria de voltar aí no voluntariado. O que você acha sobre o que a IA falou sobre o voluntariado? Voluntariado. O voluntariado é simplesmente, para mim, essencial. Eu diria essencial porque pensa se todo mundo desse a sua parte, todo mundo oferecesse sua humildade para servir ao próximo, amar as outras pessoas, e tipo assim, as pessoas seriam mais alegres, eu diria nesse sentido, porque pensa que cada um contribuindo com sua parte, nem que seja uma parte pequena. Seriam muitas partes pequenas virando uma coisa grande, virando uma coisa legal, tá ligado? Seria uma transformação em geral, você não acha também? Eu acredito que o voluntariado, ele é tipo, quando você... É a prática, né? Nem só de ideias vive o homem, tem que ter a prática também. E o voluntariado é você aceitar na sua própria cabeça, você se dispor, você se prontificar a fazer, a vivenciar, a estar lá fisicamente, presenciar, sentir todas aquelas emoções diretamente, sem nenhuma barreira virtual, sem nenhuma barreira
tipo, um livro, uma página, as palavras. Quebrar. É viver você vivendo, é você vivendo a sua vida, o acontecimento ali na hora. Quebrar. Tem uma analogia tipo, bem rápida também que eu acho muito interessante quando eu tenho uma decisão difícil para tomar. Pensa assim, antigamente os bárbaros, eles tinham a cultura de, quando chegava uma invasão de uma ilha, tudo mais, invadiam alguma ilha, eles queimavam os próprios barcos. Eles queimavam o próprio barco para não voltar atrás do que eles decidiram. E eu acho isso, tipo assim, essa analogia é muito forte, porque tem coisas que devem ser tomadas com uma decisão, mesmo sabendo que elas são boas e tudo mais, mas elas são difíceis de tomar. Igual o voluntariado. O voluntariado, se fica fora da sua zona de conforto, se fica, sim, com saudade de pessoas e tudo mais, mas são decisões que valem a pena para o seu desenvolvimento próprio, para o desenvolvimento também das pessoas que vão lembrar de você, sabe? Vão lembrar do que você entregou para elas, do amor que você entregou para elas, entendeu? Bom, a gente não pode vir aqui falar da Missão Sem Fronteiras e não falar sobre os nossos coordenadores que nos acompanharam, o Léo e a Renata. Por favor, Léo, por favor, Renata. Olá, estamos encerrando, a terceira edição do Missão Sem Fronteiras da Rede Verbita de Educação. Para nós foi uma alegria muito grande pisar no solo sagrado de Conselheiro Mata, distrito da grandiosa, magnífica Diamantina. O tema que usamos foi daquele chão profético mesmo, coração de estudante. Há de se cuidar da vida, há de se cuidar do mundo. Nossos jovens se dirigiram, largaram suas salas de aula, os seus estudos e se dirigiram a Conselheiro Mata. Lá puderam vivenciar experiências exitosas, magníficas do Missão Sem Fronteiras desse ano. Foram visitar um solo sagrado, os templos, o templo da terra, o templo de Cali, aonde eles puderam vivenciar a mística dos diferentes tipos de credo, a forma de rezar ecumênica e que todos conseguem estar próximos de Deus. Além disso, tiveram oficinas conduzidas pelos nossos próprios alunos aqui do colégio. Eles puderam vivenciar uma proposta fantástica sobre o projeto de vida, autoestima, com os alunos de 2 colégios, a Escola Estadual Dom Silvério e a Escola Estadual lá de São João da Chapada, que foi a cidade que nós estivemos o ano passado e reiteramos esse dia com eles também. Já na sexta-feira, os meninos puderam vivenciar fantasticamente a vida e o local de Diamantina, esse solo que nos acolheu. E tiveram a vivência no FUBEM, é uma fundação que cuida das crianças em situação vulneráveis da cidade. Eles também tiveram experiências de almoço em clínicas, em situações na mesa fraterna da Arquidiocese e puderam, ao longo dos dias, rezarem, refletirem aquela proposta evangélica de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi um solo sagrado, foi muita profecia com a boniteza da juventude aqui da Rede Verbita de Educação. E no sábado, já no encerramento das atividades, eles tiveram ao longo do dia ação social, onde eles puderam realizar e celebrar junto com cada criança, cada adolescente, cada família daquele chão, a mística, de entender a diferença das realidades que eles vivem e estão experienciando, E ao final, uma Santa Missa encerrou esse dia. E essa missa com toda a comunidade, onde nós podemos rezar por eles e eles rezar por nós, envio, e nós voltamos para casa com o coração aquecido, acalentado, com muita proximidade e vendo que Jesus encontra-se no próximo. Jesus está no rosto de cada pessoa que nós estivemos reunidos em Conselheiro Mata. Então foi uma experiência, você que é aluno do Colégio Arnaldo, não perca a próxima edição, participe conosco, viva esse momento sagrado, fraterno da Missão Sem Fronteiras da Rede Verbita. Um forte abraço. A Missão Sem Fronteiras é um projeto muito especial e lindo que acontece aqui no colégio, que tem o objetivo de levar os nossos alunos, os nossos estudantes, para viverem uma nova experiência, uma experiência diferente do dia a dia, com um público, um local e atividades completamente distintas, que faz com que cada um tenha um crescimento pessoal e um desenvolvimento humano que vai ter muito significado e muito valor na vida de cada um.
Bom, obrigado, Léo. Obrigado, Renata, por dar esse depoimento incrível de vocês. Obrigado, Walid. Obrigado por participar. Os alunos também que participaram, que não estão aqui presentes, muito obrigado. E, pessoal, vocês que estão assistindo aí de casa, no conforto de vocês, no lar de vocês, não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, no YouTube. Façam parte da nossa família, vem acompanhar todos os dias, todas as quarta-feiras, de 15 em 15 dias, o nosso podcast. Muito obrigado, pessoal!